Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre furo do roteiro em Naruto. Se você ainda não assistiu, vai lá conferir que o vídeo tá muito da hora. Pelo menos eu acho isso. Então vai lá e dá teu feedback sobre o vídeo. Inclusive a segunda parte já está em produção. Eu tive aqui a pensar se Naruto é furo de roteiro, mas Bleach também tem os seus furos de roteiro. Se bem que o anime completo a ser tão furo de roteiro quanto Naruto, uma vez que sempre vemos Ichigo ralar muito para poder derrotar o próximo vilão. Mas isso não esconde todo o roteiro que há em Bleach. Eu sei que no meus inscritos tem muito Anjo Gabriel sobre Bleach, por isso que eu tô pronto para responder todo e qualquer comentário. Então comente, deixe o like, subscreva o sininho ativado. Então, bora! Bom, para começo de conversa ou começo de roteiro, para ser sincero, vamos falar dos furos de roteiro que eu não tanco até hoje, nem a pau, Juvenal. Eu sei que você é muito fã de Bleach, mas a verdade tem que ser dita. Como que o Ichigo foi capaz de bater de frente contra os Araki Kenpachi lá no arco do resgate a Rukia? Mano, eu sei que o Ichigo é uma máquina de produzir energia espiritual, mas isso não quer dizer que ele era capaz de bater de frente contra o Kenpachi na época. Primeiro ponto, o Ichigo na época ainda era iniciante nesse trampo de Shinigami e não tinha plena consciência do que é ser Shinigami. O Kenpachi já tinha mais de 100 anos ou mais, porque em Bleach quase todo mundo é amigo de infância do Peter, do Nerd, porque o garoto de cabelo laranja derrotou alguns Zolo, alguns monstros mais fortes e tal. Isso não quer dizer que ele tinha capacidade de bater de frente contra o cara que botava medo em geral. Era meio impossível o Ichigo sair vivo daquela luta. Se pelo menos o Ichigo aguentasse alguns minutos e tal, aí sim eu passaria um pano. Mas ganhar do Kenpachi sair vivo de lá, mano, isso já é um pouco demais. Só que o Kenpachi não perdeu diretamente ou o Ichigo ganhou diretamente, mas só do facto dos dois caírem no chão como se fosse uma luta de igual para igual, isso é que me incomodou mais, sinceramente. Se não fosse em Product Prota, a luta seria assim. O Ichigo chega na Soul Society e do nada já leva um pau de geral para ele ver como as coisas funcionam. Aquela atrocidade do Ichigo chegar como se ele já tivesse muita experiência nesse trampo e nem vem nos comentários querer defender o Ichigo e dizer blá blá blá, o Ichigo não sei o que, o Ichigo não sei lá o que, ou qualquer coisa para defender o Ichigo, porque se você querer defender o Ichigo nessa luta, mano, você é um faloco por Bleach, na moral mesmo. Continuando no arco do resgate da Rukia, vamos falar como terminou a luta do Ichigo e do Kuchiki Byakuya. Eu sei que a luta do começo ao meio não tem muito o que reclamar, mas ainda tem algo que eu vou reclamar mais pra frente, mas fica sussa que não é algo de tão grave, você até pode concordar comigo. No momento vamos falar do final da luta do Ichigo e do Byakuya. Lá no final, como o triunfo do Ichigo acabou a bateria e tal, como do nada o Ichigo vai ganhar aquele poder do capeta pra passar a peixeira no Byakuya, porque isso já tava igual Naruto. O cara fica lá lutando e quando via o poder normal acabava, ele sempre apelava pro roteiro e liga pra Kurama pra obter mais poder do Tribo Full. E isso aconteceu com o Ichigo quando o seu poder do Tribo Full acabou, era praticamente game over pro Ichigo, mas do nada um poder do capeta para passar um perrengue no Byakuya. Isso foi muito furo de roteiro em prol do Prota, mas isso ainda assim podemos passar um pano, porque nós vimos que diferente do Naruto, o Ichigo não quis o poder do Tribo Full lá e não durou muito, mas ainda assim foi um pouco furo de roteiro em prol do Prota. E outra coisa que eu achei um pouco furada de roteiro no arco da Rukia é o Ichigo conseguir a sua Bankai em menos de 3 dias. Eu sei que aquilo foi um treinamento da pesada e tal, mas ainda assim aquilo foi um pouco meio demais para o Ichigo, isso na época, porque para mim o Ichigo tinha que passar ainda umas bons perrengues para conseguir alcançar a sua Bankai, mas pelo menos seu autor, Titikubo, que isso seria meio demais para o Ichigo na época, e deu uma Bankai completa que durou quase toda a fase beta de Bleach. Lá no final do mangá nós vimos finalmente a sua Bankai completa, chamada True Bankai, que inclusive não chegamos a ver qual é o seu poder, mas foi dita pelo Yaba que o seu poder era algo divino e podia lhe derrotar como se fosse nada, e por isso que o Yaba partiu a sua Zanpakuto ao meio, mas ainda assim houve muita furada do roteiro nesse resgate do arco a Rukia. Para mim o Ichigo até podia salvar a Rukia, mas não da forma que ele chegou a salvar. Para mim seria no discurso no Jutsu ou no discurso no Bankai e convencer todo mundo que aquele não era a forma certa de resolver tudo que a Rukia fez e não ganhar todo mundo como ele se fosse todo poderoso. Por isso que naquele arco eu tava a rezar que o Yamamoto entrasse em cena e passasse a peixeira no Ichigo como ele se fosse nada. Ainda se mantendo no arco do resgate da Rukia, outra furada de roteiro que não é meio furada de roteiro e podemos passar um pano foi o Ishida ter ganhado do capitão da sexta divisão, o capitão Mayura. Eu sei que o Ishida foi um grande gênio, ganhou na base do protagonismo como um certo alguém, mas ainda assim foi um pouco demais o Ishida ganhar do capitão na época. Foi o que eu disse, não foi assim tão furo de roteiro, uma vez que o Ishida já conhecia muito do seu poder como Quincy e sabia como, quando e onde usar os seus poderes. Para o Ishida ainda podemos passar um pano, uma vez que o Quincy pode sugar energia espiritual de qualquer ponto do seu corpo, uma vez que a sociedade das almas era feita de energia espiritual, então o Ishida estava mais que em vantagem, se esquecer do seu forte intelecto. O cara é um gênio demais, então o Ishida ganhar do Mayura podemos tirar como furada de roteiro, mas ainda assim,
mas ainda assim foi um pouco furo de roteiro ele ganhar do capitão ainda como um novato na época. Agora vamos falar de uma luta que eu discordo até hoje, que foi o mesmo que aconteceu contra o Byakuya. Esse furo de roteiro foi o Ichigo ter ganhado de Ukiora lá no arco do Ecomundo. Mano, o Ukiora foi um dos personagens, um dos vilões mais bem feito em Bleach. O cara era o tipo de vilão que todo mundo se amarra. O cara é calmo, misterioso e extremamente poderoso, e por isso até hoje tem muita gente especulando que o Ukiora, a espada número 4, o seu real poder nunca foi revelado em Bleach. Até foi um pouco revelado que a segunda transformação, a transformação em Vaster Lord, uma das transformações mais overpower em Bleach, quando o cara foi lutar contra o Ichigo, mano, aquilo foi muita furada de roteiro, porque desde o princípio o Ukiora não deu nenhum espaço para o Ichigo ter seu momento de protagonismo, como é feito entre as lutas, em que o vilão vê o prota fazer toda a marabulástica e tal. Mas com o Ukiora foi o completo oposto. O cara chegou na luta e desde o princípio o cara já passou a peixeira no Ichigo e lhe mostrou que vilão é aquele que não deixa o prota ter seu momento de brilhar. E deixa-me te dizer, por um momento eu já estava pronto para dizer luto para os otaku, o Ichigo foi de comes e bebe, mas só que do Neida, o cara que estava lá amassando geral, foi lhe revirado de volta. O Ichigo do Neida ganhou um poder nada a ver e o cara também se transformou em um Vaster Lord. Eu sei que aquilo foi muito da hora e gerou um mega climax e uma das melhores lutas, e para mim a melhor luta com o Ichigo descontrolado e tal, mas o seu poder, ou seja, o poder Vaster Lord que ele ganhou do Neida, foi um pouco furada de roteiro. Até melhor, não foi um pouco, muita furada de roteiro. É só que em Shonen, sempre que o prota fica em desespero e apenas com vontade de lutar e sem força para tal, é sempre apresentado um poder do capeta que tira o prota da beira da morte. Em Naruto, em Bleach, em One Piece, em Dragon Ball ou em outro anime Shonen que tem o poder do capeta e do tribo Fu, mas só que isso é o próprio roteiro em si, porque não dá pra tancar que o do Neida, o cara que tava lá prestes a ir de comes e baby, ganha um poder mega roubado e virar o jogo nos 45 do segundo tempo, mesmo que isso gera boas lutas como o Naruto contra a Ku e o Ichigo contra o Espada, mas ainda assim o Ichigo só ganhou aquela luta para que o anime continuasse. Se fosse para lutar na base do mata-mata, o Ichigo certamente não iria sair vivo daquela luta, e eu posso afirmar isso com toda certeza. Agora passando mais para frente, nesse mesmo arco, vamos falar da luta da Cidade das Almas contra o Wise. Mano, o Wise ser derrotado foi uma furada de roteiro de nível planetário, porque desde o início que o Wise se apresentou como vilão, foi explicado o seu plano sobre o Rengoku, ou sei lá como se chama, já dá pra ver que esse poder era da escala do Rei das Almas, e quando por fim ele conseguiu alcançar esse poder, foi muito roubado o que fizeram contra o Wise. Na moral mesmo, mano, se fosse para o Wise perder na base da umidade, seria contra o Jin lá no início da sua transformação, quando nós vimos que o Jin sempre foi um herói não vilão, que a sua alma descansa em paz, e que grande vilão esse cara foi. Mas voltando para o assunto principal, o Ichigo ter ganhado do Wise só foi porque o Titicubo se deu conta que ele criou um deus bem no meio do arco e não tinha como lhe derrotar na base da humildade, que desde que o Wise entrou na sua forma de deus, era só dito que aquela forma era uma forma incompleta e precisava de algum tempo para que o seu corpo entrasse na sua forma de deus completo, mas esse tempo nunca passava. O Titicubo só estava lá a empatar para que o Ichigo saísse do corredor e ganhar todo aquele poder para conseguir ganhar por momentos o Wise, porque se fosse para lutar na base do pau a pau sem ser no Wise, com o Ichigo atingido aquela forma, para mim seria meio impossível o Ichigo ganhar do Wise na sua forma de deus completo. Até mesmo o próprio Ichigo sabia que o poder que ele ganhou lá no corredor do trem era só para conseguir abrandar o Wise e não o derrotar por completo. O seu plano era que o Ichigo distraísse o Wise e quando ele ficasse um pouco mais fraco, aí sim o selamento do Wise seria mais eficaz. Mas a derrota do Wise foi muita furada de roteiro e eu discordo muito dessa luta. Mas ainda assim, foi como na luta contra o Ukiora, foi roteiro, mas gerou uma boa luta. Todo mundo ficou em êxtase com a nova forma do Ichigo, todo emo e tal, mas que foi roteiro, foi. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar de um roteiro que não dá pra passar um pano nem a pau juvenal, e até mesmo você que lê o mangá de Bleach deve discordar, ou você é um cara muito apaixonado por Bleach. Nesse caso, eu tô me referindo ao final da guerra, que o resto depois da guerra é só uma façanha para agradar os fãs. Vamos admitir que o final que Tikubu deu pra Uyaba foi muita furada de roteiro. O mesmo que aconteceu com o final do Madara, os seus autores criaram uns personagens tão casca-grossa que nem eles mesmo se deram conta que estavam a criar um monstro. Uyaba era praticamente o auge de poder em Bleach, tirando o Rio das Almas, podemos discutir até amanhã, não tem personagem mais poderoso que o Uyaba. Eu sei que você vai querer dizer que o Wise é o seu selo, ou o Ichigo com o poder do capeta, mas que ele é o mangá, sabe mesmo, com seu auge do poder, o Ichigo não conseguiu bater de frente contra o Uyaba. Eu sei que o vilão viu um poder no Ichigo que era capaz de lhe derrotar e por isso partiu a Sazapakuto, mas se nós não vimos, não sabemos como funciona, então não podemos julgar se podemos considerar esse poder divino ou não. Então a derrota do vilão foi um dos maiores furos de roteiro em Bleach. O cara conseguia ver vários futuros e mudá-los de boa, mas como que o cara foi morto por uma facada nas costas, você vai querer me falar que ele caiu na ilusão do Aizen, mas isso também foi um mega furo de roteiro. Não tem como um deus daquela dimensão cair no poder do Aizen. Então você vai querer me falar que a ilusão do Aizen está no mesmo nível do Rei das Almas, porque lá no final da obra o Yuaba era praticamente equiparado ao Rei das Almas. Então se o afetou quer dizer que a ilusão do Aizen era superior ao Rei das Almas, porque para um poder afetar um deus, esse poder tem que ser superior ou igual ao poder de um deus. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se não gostou, também deixa o like, porque esse vídeo deu um trabalho para fazer. Comenta aqui abaixo o teu feedback. Não
esquece de dar uma conferida no link da descrição. E se você comprar algo sério, você vai ajudar demais. Então tô indo nessa e nos vemos no até o próximo vídeo.